trabalhava mais diretamente com romanceiro na UFBA e com a Rosário. E foi para Juazeiro, que era a região dela, Barra, Juazeiro. Então, a gente foi fazendo também algumas pesquisas de forma que era onde a gente conseguia chegar, e fazendo esses registros. Então, isso levou muito tempo para ser feito, não foi algo que começou a ser lá na década de 80, portanto, e as primeiras publicações só foram surgir a partir de 88, com essa revista que eu mostrei para vocês, e Voz do Ouro também, que é da região, esse exatamente, Rogério. Esse daqui foi, inclusive, patrocinado pela Prefeitura de Jacobina, porque é algo que como é que diz, é uma publicação só com texto de Jacobina, uma seleção que foi feita. Os contos desse livro, professora, esses contos desse livro são maravilhosos, inclusive alguns deles são inéditos, ou seja, até então não tinha se encontrado nenhum registro desses contos no Brasil, né? E vocês conseguem fazer os primeiros registros de alguns contos nesse livro. É fantástico, eu não canso de lê-lo, viu? Que bom que serve para referências de pesquisa. Então, no próprio, na introdução aqui, como é que chama isso? Folha de rosto do livro, tem o nome dos bolsistas da equipe, inclusive aqui, os que estão como bolsistas eram bolsistas de C, o Maria das Graças, todo mundo aqui já é professor, já é mestre, já é doutor, naquela época eram os bolsistas de C. Então, Maria das Graças Meireles, Priscila Almeida, Vanusa Mascarenhas, inclusive, é professora da UNEB, está no campus ela estava em Eunápolis, agora eu não sei onde é que ela está, ela se mudou de Eunápolis, e foi, acho que, se não me engano, foi para Irecê. Então, tem outras pessoas aqui que estão como colaboradores nesse livro, como eu, a de Marícia ali, porque nós já éramos formadas, mas a gente continuou, mesmo depois que a gente terminou o curso, nós continuamos ou voluntariamente, ou como bolsa. Eu tive bolsa de aperfeiçoamento, inclusive, que nessa época não existia isso, hoje não existe mais. Enfim, foi um trabalho que a professora Doralice, a professora Rosário, elas se dedicaram muito a isso, porque elas corriam atrás de financiamento, tinha financiamento da CNPq, financiamento da FAPESP, porque pesquisa de campo, gente, vocês sabem disso, pesquisa de campo não é algo barato, a gente precisava de transporte, precisava de alimentação, precisava de hospedagem, e o que elas faziam? Inicialmente, elas entravam em contato com as prefeituras, e as prefeituras davam o apoio possível. Normalmente as prefeituras davam apoio no sentido de dar uma alimentação ou hospedagem, mas o transporte era sempre por conta dos pesquisadores, então a gente tinha que buscar financiamento, além dos equipamentos de pesquisa. Elas conseguiram muita coisa, não foi fácil, mas elas conseguiram muita coisa, e esse acervo, material de gravadores, filmadora, todo o equipamento, e também os equipamentos que na época a gente gravava em fita cassete, né? Então, as fitas, cassete, esse material de consumo, tudo foi conseguido graças a essa energia toda gasta em pedidos de financiamento, além de uma biblioteca especializada em narrativas orais, poéticas orais, em folclore e romanceiro. Esse acervo está todo lá no Instituto de Letras da UFBA, né? Quem está, digamos, guardando isso hoje, ou sob a responsabilidade hoje, é a professora Vanita Almeida, que também foi orientanda de Dora, que hoje é uma das professoras do departamento, e que, de certa maneira, deu continuidade a isso lá na UFBA, né? Embora ela esteja trabalhando muito mais com questões, a Vanita, a pesquisa dela está sendo mais voltada para questões de gênero, mas ela trabalha também com poéticas orais, está ligada ao grupo de Ampol, do GT Literatura Oral Popular, enfim, na UFBA é referência, lá no Instituto de Letras, a professora Vanita. E que tem, inclusive, orientado muitos trabalhos, tanto no mestrado como no doutorado, nessa área. Bom, eu contei essa história, esses primórdios todos, para mostrar um pouco desse trabalho lá, né? E a partir dessa iniciação científica, e eu acho isso extremamente importante dizer para os estudantes, que foi a partir da minha iniciação científica que eu comecei, de fato, a coleta dos contos que me interessavam na época. Inclusive, foi o primeiro trabalho que eu fiz, a primeira monografia para apresentar no seminário de pesquisa da UFBA, foi sobre a Cinderela, sobre as versões baianas, que a gente tinha na época já algumas, né? Já estava se apresentando como o conto mais recontado no estado da Bahia, a chamada Maria Borralheira, né? Então, eu me interessei por estudar, né, essas narrativas. Como eu tinha já essa experiência inicial de campo, né, isso a gente continuou, depois, como eu disse, com a bolsa de aperfeiçoamento,
e eu achava que eu era muito imatura, porque eu terminei a graduação com 23 anos. Então, eu achava que eu não tinha condição de fazer mestrado ainda, né? O que é que eu fiz? Isso também estou dando um recado para os estudantes. Eu me matriculei no mestrado da UFBA com um ano especial. E a partir daqueles semestres que eu estava cursando, eu cursei, se não me engano, eu cursei 3 disciplinas com um ano especial. 2 ou 3, não me lembro bem. Acho que foram 3, mas eu só aproveitei 2. E já tinha essa coleta. Então, eu comecei a fazer, junto com a Dora, né, porque a minha função no projeto era organizar o acervo junto com ela. Então, a classificação dos contos, a transcrição dos contos, a organização das fotos. A gente praticamente não tinha nada em vídeo, porque naquela época a gente não tinha filmadora, né, a gente não tinha, era máquina fotográfica, porque hoje com o celular você faz tudo, você grava, filma e ainda tira foto. Naquela época a gente tinha gravadores, daquele gravador de fita cassete, que era com pilha, não tinha filmadora, e era máquina fotográfica analógica. Então, o equipamento, não me queixo não, era o que a gente podia ter de melhor naquela época, né? Mas se a gente comparar com o que vocês têm hoje à mão, com muito mais facilidade, né? Hoje, eu posso não sair com a intenção de fazer pesquisa, mas se eu tiver com meu celular, se eu encontrar um narrador pela minha frente, eu posso registrar. Naquela época, isso não seria possível. Então, a gente continuou fazendo a organização do acervo e tudo mais, e eu fazia essas disciplinas como aluna especial do mestrado, e elaborei o projeto para estudar as versões baianas da Cinderela nesta época. Então, quando eu comecei o mestrado, eu já tinha o corpus da pesquisa. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Vocês que estão fazendo mestrado, que querem fazer, eu falo isso direto para os meus orientandos. Não é fácil fazer pesquisa de campo. Aí todo mundo chega no mestrado com um projeto que envolve pesquisa de campo. Em 2 anos, na época que eu fiz o mestrado, eram 3. Hoje são 2 anos, são 24 meses. Não dá para a gente fazer pesquisa de campo direito, como deve ser feito, eu acredito, com a vivência, né, com a comunidade, com o tempo, porque a pesquisa de campo, ela não é no seu tempo, é no tempo do outro. Né? Você tem que ter a disponibilidade do tempo do outro. Então, você ir a campo, nesses 2 anos do mestrado, né, você fazer uma pesquisa de campo e ainda fazer a análise do material, é muito arriscado, eu acho. Eu não incentivo a fazer, eu acho que é importante fazer, mas não é algo que seja para fazer a dissertação, né? É uma coisa para fazer, para você ter essa experiência do que é estar em campo e do contato com o narrador, dessa voz viva, que é imprescindível para quem estuda poéticas orais, ter essa vivência, eu acho. Embora minha orientadora do doutorado, a professora Jerusa Pires Ferreira, ela nunca fazia pesquisa de campo, e ela falava assim, tem tantos materiais que vocês me dão, que vocês me trazem, os materiais que já estão recolhidos nos acervos, dá para fazer a pesquisa só com esses materiais, ou com o acervo imenso que ela conseguiu reunir também da literatura de cordel. Então, não quer dizer que você não possa fazer um bom trabalho nas poéticas orais sem estar em campo, eu acho que você pode, mas é uma experiência que você não tem, que você não vai adquirir em livro nenhum, por outro lado. Então, se você se interessa pelas poéticas orais, fazer a pesquisa de campo, eu acho que é quase que um processo natural. Então, a gente foi fazendo a pesquisa, e eu sempre, junto com o projeto, mas eu já tinha o corpus quando eu comecei no mestrado, né? Então, eu já tinha mais de 100 versões da Cinderela coletadas. Então, eu pude escolher nesse corpo, e fiz a comparação, eu fiz o estudo comparativo que resultou no livro da Cinderela, que é esse daqui que vocês devem conhecer, esse eu acho, né? Cinderela nos Entrelaços da Tradição, que foi publicado em 98 pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, pelo Selo Letras da Bahia. Difícil de achar, viu, professora? Estou procurando, não estou encontrando. Está esgotado. Eu preparei uma segunda edição ampliada, revista ampliada desse material, porque todo mundo fica falando para mim, me cobrando. Acho que esse livro foi o primeiro que eu publiquei na minha vida. E por incrível que pareça, o que mais me dá felicidade e alegria, porque de vez em quando alguém fala, eu conheço o teu texto da Cinderela, não sei o quê. E não é a melhor coisa que eu publiquei, não, viu? Eu acho que eu já publiquei coisas melhores, mas o que mais me dá satisfação é esse. Por isso é que eu sentei o ano passado e fiz a revisão e ampliei, porque aqui não está a dissertação toda, naturalmente, né? Eu publiquei com uma antologia, foram 20 versões apenas escolhidas das 100, e fiz o resumo da parte teórica que eu coloquei como uma apresentação do livro. Então, é uma parte da dissertação, em verdade. Então, eu preparei uma segunda edição agora, que seria para esse ano, mas que com a pandemia a gente parou tudo, está pronto praticamente, já estava na fase da revisão.
para publicar como e-book, inclusive, né? Mas sem impresso não, vai ser um e-book, a segunda edição ampliada, revista, incluindo as versões da Cinderela que eu tenho da região de Alagoinhas, da nossa pesquisa da Agora. Então, a gente pode sair uma segunda edição ano que vem. Esse ano, certamente, não sai mais nada. Enfim, mas aí foi a primeira coisa que eu publiquei, a primeira pesquisa assim, mais sistemática também que eu fiz, que foi no mestrado. E daqui, dessas 20 versões que eu publiquei, isso foi extremamente importante, porque graças a esse livro, esses contos da Cinderela Baiana entraram no catálogo do conto popular brasileiro, do professor, mestre, eu digo que é professor, mas ele não era professor, o mestre Braulio do Nascimento, exatamente. O Rogério está aí me auxiliando, está trazendo tudo. Eu separei aqui, mas nem preciso mostrar. Está lá o catálogo do conto popular brasileiro. O professor Braulio, ele foi extremamente generoso na época que eu estava fazendo a pesquisa, inclusive sempre me auxiliava dando dicas, materiais, inclusive na classificação das versões. A gente tem muitas versões que são misturadas, né, que engloba mais de um tipo na classificação do Arne Thompson, e foi muito importante essa participação. E ele conseguiu, inclusive, com o incentivo dele, né, me fazer ler o tal do catálogo, porque eu não tinha nenhuma vontade de fazer a leitura daquilo lá. Mas se não fosse... isso está sendo gravado, né? Mas se não fosse pelo Braulio, eu não teria feito. Então, essa foi a primeira parte da minha vida acadêmica, né? E nesse ínterim, entre a graduação e o mestrado, é que eu fiz o concurso para a UNEB. Naquela época, eu fiz o concurso para a UNEB em 1989. Fiz a seleção pública. E depois, em 90, a UNEB me contratou, fiz o concurso, né? Eu era substituta. Em 90, eu fiz o concurso, ou seja, 30 anos atrás, e fiz para a literatura portuguesa, que era o que eu estava já como professora substituta de literatura portuguesa, continuei. Quando a UNEB me contratou em 1990, eu não tinha mestrado ainda, né? Eu estava nessa fase que eu falei para vocês, de colheita, de pesquisa, eu tinha bolsa de aperfeiçoamento e tudo mais. Aí eu começo o mestrado em 92 e defendo essa dissertação em 95. Esse livro foi publicado em 98, ou seja, 3 anos depois eu consegui publicar o livro. Até que não demorou tanto, porque a tese eu levei uns 10 anos para publicar. Mas essa primeira fase da minha pesquisa, ela me deu, eu acho que régua e compasso para continuar. Porque quando eu entrei na UNEB, como eu disse, eu não era mestre ainda. Eu, graças também ao incentivo do meu trabalho enquanto acadêmica na universidade, que eu pude, na UNEB, elaborar também um projeto e fundar um grupo de pesquisa, né? Inicialmente era um grupo que era integrado com o grupo da UFBA, porque Dorinha sempre ela fazia as coisas de modo a ampliar essas redes e nunca fechar. Então eu aprendi muito isso com ela, aprendi a trabalhar em equipe, graças a essa experiência do grupo de pesquisa, que eu sempre fui muito mais da minha pesquisa solitária. Quando você vai a campo, você vai em grupo, você tem que aprender a trabalhar em equipe. A gente sempre dividia tarefas, tanto na hora de recolher as histórias, nas entrevistas em si, como depois que a gente voltava para casa, para nossa sede, a nossa base, dividir as tarefas no sentido de organizar as fichas, fazer as transcrições. A gente tem que fazer transcrições em dupla, uma fazia, a outra revisava. Então, era um trabalho que não podia deixar de ser conjunto. E era um grupo de pesquisa que a gente se reunia toda semana. Todas as segundas-feiras, à tarde, tinha uma reunião do grupo para a gente trocar as dificuldades, as ideias e avaliar as tarefas, como estavam indo, como a gente estava cumprindo o nosso plano de trabalho e projetar para a semana seguinte. Então, é uma metodologia que até hoje eu trago comigo, né? Semanalmente, atualmente eu não tenho bolsa de iniciação científica, mas com meus alunos, meus orientandos da graduação e do mestrado, a gente procura, né, ter essa metodologia também, de periodicamente estar se reunindo. A gente não está conseguindo mais se reunir semanalmente, a vida acadêmica, vocês sabem como é que é, mas ter um contato, pelo menos mensal, a gente reúne o grupo de pesquisa, e a gente procura ver como é que está o andamento de cada um e projetar, né, para frente. Então, é uma coisa que a gente tem que carregar para a vida inteira. Quando eu já estava na UNEB, então, concluí o meu mestrado em 95, fundei este grupo de pesquisa lá, e fiquei com essa responsabilidade. Vamos fazer pesquisa de campo? Vamos correr atrás de financiamento,
consegui inicialmente financiamento da própria UNEB, não é? PPG tinha uns editais, e eu conseguia algum dinheiro, mas era sério, terminava com o dia da gente, né, porque tinha que botar gasolina no carro, né, tinha que pagar passagem para os estudantes, são essas coisas, a alimentação, que a gente terminava sempre custeando apenas uma parte da pesquisa. Por isso a gente não avançou tanto, né, as dificuldades de financiamento são muitas. Eu consegui financiamento da FAPESB também, consegui financiamento, aquele Proforte, que é um edital nosso também, a gente conseguiu alguma coisa pelo Proforte, e o último que nós conseguimos foi pela PP Proex, né, aqueles editais de extensão de Proex, mas é sempre pouco dinheiro, tipo, o último que a gente conseguiu foi 4.800. 4.800 eu digo, ó, dá para você publicar um livro com 4.800, mas não dá para você fazer pesquisa de campo, porque, ou, a não ser que você faça algo muito limitado, e você não conclui. Você faz a pesquisa de campo, mas você não dá andamento, não dá para fazer uma edição, por exemplo, um documentário, não dá para você pagar um técnico para fazer, pelo menos, o cuidar do material que foi coletado. Então, é mais difícil hoje, acho que é cada vez mais difícil fazer pesquisa de campo, e termina ficando muito sobrecarregado. Luciane, você me controle, viu, Luciane? Senão eu vou ficar falando a tarde inteira. Bom, o tempo é seu, pode ficar tranquila. Mas, como ele disse, eu fico só até as 4. Tá, tranquilo. Eu só posso ficar até as 4. Pra você falar aí mais. Mas eu vou falando. Então, eu tinha programado falar uma meia hora, acho que eu já estou falando mais de meia hora. Quando eu resolvi, né, fundar, criar esse grupo de pesquisa, então eu fiquei com a responsabilidade de coletar dados, né, continuar essa pesquisa de campo nessa região de Alagoinhas. Então, a gente foi Pojuca, Catu, Mata de São João, Iambupe, Massari, Canudos a gente fez também, porque a gente foi lá para Canudos graças a esses eventos que a UNEB fez lá, né, com o campus lá de Euclides. Então, a gente foi para Canudos também, fez pesquisa lá. Só essas aí. E a gente foi fazendo, continuando a coleta e formando esse acervo. Nessa época, eu já tinha condição, a universidade já tinha uma filmadora, então já tinha condição de registrar em vídeo, já tinha mais um equipamento assim, mais sofisticado, gravador digital, né? E estou falando isso já da década de 90. Esse projeto foi criado na UNEB em 96. Então, eu terminei o mestrado em 95, em 96 eu criei o grupo de pesquisa, e a gente começou sistematicamente, eu já tinha feito algumas coisas lá, na região também, por minha conta, a gente começou mais sistematicamente, aí com bolsista de IC, com colegas também que se engajaram ao projeto, né, principalmente o professor Francisco Guimarães, que foi o primeiro que assim, acreditou na ideia também, sugeriu, vamos fazer a pesquisa com as comunidades de terreiro, a gente foi para as comunidades de terreiro e tudo mais. Então, a gente foi formando na UNEB também, né, esse lastro. Então, a gente tem dado continuidade muito mais por iniciativas, inclusive dos estudantes, todo mundo que eu seleciono para a bolsa de pesquisa, sempre tem alguém que quer fazer pesquisa de campo. E eles, porque minha avó sabe, porque minha avó sabe, porque não sei o que, e termina a gente tendo essa facilidade, mas não que a gente tenha, no projeto hoje, a ideia de fazer pesquisa de campo, porque eu acho que a gente, com o material que a gente tem coletado, é a hora muito mais da gente parar para analisar esse material, né? Organizá-lo, torná-lo público, formar um acervo público para consulta, aberta à comunidade, e para que os estudantes, seja no nível da graduação, do mestrado ou do doutorado, que a gente está começando o doutorado agora lá, no pós-crítica, que eles possam também ter acesso a esses materiais para análise. Eu acho que o nosso papel hoje é menos campo e mais a análise desse material sistematicamente, né? E publicação. Por isso, eu vou mostrar, assim, deixei de falar dessa publicação dos contos populares brasileiros, que foi de 2002, foi depois do Romanceiro, né? Em 2002 saiu esse volume, tem mais de 100 contos organizados por Doralice e por Rosário. Essa coleção, inclusive, o primeiro volume é esse, que é de Pernambuco, né? Foi do Roberto Benjamin.
coordenou, é Roberto Benjamin e o professor Braulio, que coordenava essa coleção da Fundação Joaquim Nabuco. Então, eu acredito que dos últimos tempos, é a publicação mais importante dos contos populares da Bahia, que elas organizaram e conseguiram publicar em 2001. Em 2001 é a data, pela editora Maçangana e a Fundação Joaquim Nabuco. Muitos dos contos, inclusive, que a gente recolheu nessa região de Alagoinhas, entrou nesse livro. E tem também, esse aqui já é uma publicação póstuma, né? A Dora preparou todo esse material, que é a tese dela, com os livros, com isso, Rogério, com os contos do ciclo do noivo animal, que foi o que ela trabalhou no doutorado, e ela preparou a edição toda, também pela Fundação Cultural Pedro Calmon, secretária de Cultura, mas o lançamento já foi póstumo, demoraram muito a concluir, saiu em 2008, né? Foi justamente quando ela faleceu, mas o marido viúvo, ele organizou o lançamento, e a gente conseguiu, inclusive, distribuir. Eu distribuí, inclusive, para algumas bibliotecas da universidade e tudo mais. Bom, e aí eu vou falar um pouco da minha trajetória, já um pouco fora da universidade, que é quando eu estava fazendo o doutorado em São Paulo, com a professora Jerusa Pires Ferreira, eu tive assim, Dora me liga e diz assim, olha, eu estou assumindo a Comissão Baiana de Folclore. A professora Delgardes, que era a presidente da Comissão Baiana de Folclore, já estava afastada, ela já tinha se aposentado da UFBA, estava doente e não tinha mais condição de manter a comissão. Como Dora era uma pessoa ligada a ela, que já tinha um trabalho junto com ela, elas entraram numa espécie de acordo, né? E a Dora resolveu assumir a comissão e reorganizar a diretoria, porque Delgardes também trabalhava muito solitariamente, né? E Dora era outro estilo, trabalhava sempre coletivamente. Ela me chamou, e se você não quer trabalhar, ela não perguntava não, ela dizia, né? Vamos fazer. Na verdade, ela nem perguntava, ela dizia, vamos fazer. E aí eu dizia, Dora, você tem certeza que você quer assumir mais isso? Porque era uma vida louca que Doralice levava, né? Com tantos orientandos, com tanta pesquisa, ela não parava. E ela disse, não, é preciso. Mas eu disse, não posso agora, porque eu estava no doutorado, e quando eu voltar, eu estava para defender em 2004, 2005, quando eu voltar, a gente conversa. Quando eu voltei, eu já era secretária da Comissão Baiana de Folclore, a professora Doralice, a diretora, e Josias Pires, que era professor, que é da área de cinema, né? Josias assumiu a vice-presidência da comissão. E a gente formou o mesmo grupo, praticamente, do PEP, e algumas pessoas da comissão antiga, a tentar tocar a Comissão Baiana de Folclore. E a partir do trabalho da comissão é que surgiu esse projeto do História do Fundo do Baú, que são 5 volumes de contos adaptados para a escola, inclusive saiu com... Né, eu já estava, inclusive, afastada da comissão, mas saiu com o selo da comissão, porque a equipe da comissão foi quem fez a adaptação dos textos, que foi um projeto de Dora, foi aprovado, a gente escreveu 2 projetos no Prêmio BNB de Cultura, tá aqui, saiu com o selo do BNB, inclusive, não sei se está dando para você ver, saiu com o selo do Banco do Nordeste, porque é o Prêmio BNB de Cultura, que ela escreveu 2 projetos, esse foi no meu nome, e o outro foi no nome dela, que era para fazer o 2º volume do Romanceiro. O que foi aprovado foi das narrativas, mas ela já tinha ido embora, então eu fiquei com essa incumbência. Vamos reunir novamente a equipe, e conseguimos publicar, nós conseguimos seguir, graças a Deus, nós conseguimos fazer a publicação, e seguir todos os planos dela, que era fazer o lançamento, a distribuição gratuita nas escolas, o lançamento nas escolas, e a gente fez isso ao longo do ano de 2010. A edição, o prêmio foi de 2009, em 2010 nós saímos com os livros prontos, com a editora da universidade, que foi quem fez a produção, e saímos para fazer as oficinas nas escolas com os professores. E essa publicação foi também de muita alegria, porque a gente teve contato com professores da rede pública, aqui em Salvador, em Alagoinhas, que foram as 5 escolas que nós escolhemos, inclusive uma comunidade quilombola do Catuzinho, em Alagoinhas, aqui em Salvador, a Antônio Eusébio, no Pernambués, Zumbi dos Palmares, em Gomadeira, e Alagoinhas, mais 2 na sede do município, que é, a outra não estou lembrando não, mas uma... que é a maior escola que tem lá,
depois eu lembro o nome, a professora Josélia, que foi que nos acolheu. Então, a gente escolheu 5 escolas, delimitou 5 escolas para a distribuição gratuita dos livros e fazer oficinas com contação da Dona Carlota e Dona Luísa, que é um trabalho que eu digo que é um desdobramento da pesquisa, que é um trabalho de extensão, mas que é um desdobramento da pesquisa, porque a gente tem que fazer também essa ponte com as comunidades, devolvendo às comunidades aquilo que as comunidades nos dão tão generosamente. Bom, a tese de doutorado, eu trabalhei os contos de Pedro Malazarte, o tema da preguiça e da malandragem na cultura brasileira, publiquei em 2015, 10 anos depois da defesa da tese. Depois eu escolhi 7 estudos, em 2016, 7 estudos de literatura oral popular, que foi uma publicação também da EduNeb, né, daquela série Crítica Cultural, o volume 4 da série Crítica Cultural, que são publicações do programa, do Pós-Crítica. São estudos sobre cultura popular, sobre literatura, etc, etc. E a última publicação que nós fizemos foi o resultado do seminário de poéticas orais, que foi feito em Alagoinhas, né, o 4º Seminário Nacional Brasileiro de Poéticas Orais, foi feito em Alagoinhas, e a gente publicou também pela editora da universidade, o edital de 2015, não, de 2017, e saiu em 2018, esse livro, que foi a última publicação, Vozes, Performance e Arquivos de Saberes, organizado por mim, professor Frederico Fernandes, que é da Universidade de Londrina, e Nerivaldo Araújo, que é professor da UNEB também, do Campus 1. Por fim, vou concluir, viu? Eu estou falando, não é por vaidade que eu estou falando isso, não. Eu acho que a gente, já que é para falar da trajetória de pesquisa, é importante a gente dizer do que foi publicado, porque vocês podem ter acesso. Então, eu vou terminar com esse daqui, que são os Contos e Causos da Bahia. Quando eu fui em 2015 para Minas Gerais para fazer o pós-doutorado na Universidade de Minas, eu entrei em contato com a professora Leda Martins. Aí ela falou assim, trabalha com as comunidades de terreiro que você já tinha começado e tal, vai trabalhar com as comunidades de terreiro. Aí eu fiz um trabalho sobre intolerância religiosa nas comunidades de terreiro e publiquei o artigo aqui nesse livro. Mas a professora Sônia Queiroz, que foi inclusive parceira minha lá do doutorado, também orientando a professora Jerusa, ficou me instigando com as narrativas. Aí eu tinha a pesquisa de campo já, como eu disse a vocês, né? A gente fez essa pesquisa na década de 80, década de 90, e aí eu disse, eu vou publicar, então, os contos e os causos de Alagoinhas e da região, que não estavam publicados ainda, que não tinham entrado no livro. E aí, principalmente os causos do lobisomem de Caipora, que me entregava muito. E eu vim estudando esses causos. Então, eu fiz uma coletânea de 31, uma seleção de 31 narrativas, mas apenas 13 entraram no livro, que é um audiolivro, tem o CD, tem a transcrição, que na verdade é uma transcriação, porque eu adaptei as histórias, e uma introdução em que eu faço análise desse material. Uma introdução, digamos assim, mais crítica do que teórica, do material que foi recolhido. Então, eu estou falando isso aqui porque essa publicação vocês baixam no site da UFMG, do Laboratório de Edição Viva a Voz. É só ir lá, eu tenho aqui o endereço, vou até postar no site, vou postar aí no chat para vocês verem, vocês acessam os audiolivros, e vocês têm acesso, pode baixar gratuitamente em PDF, e ouve também, porque tem o CD, eles disponibilizaram o CD, vocês podem também ouvir as narrativas, que não são narrativas narradas por profissionais, não. São narrativas narradas pelos narradores de fato. Então, tá aí o endereço do audiolivro que vocês podem baixar, certo? Bom, eu vou parar por aqui, porque acho que já falei demais, aí vocês fazem perguntas, eu acho que é o melhor, não é? Para a gente poder conversar. O que vocês querem saber mais sobre minha trajetória de pesquisa ou sobre a pesquisa de campo?
Edil, antes de abrir para a rodada de perguntas, eu quero primeiro te agradecer, porque a gente, finalmente a gente sabe em que ponto da linha de tempo, né, das pesquisas em poéticas orais nós estamos. Porque a gente ouve falar dos estudos da professora Doralice Coforado, mas nós não tínhamos parado ainda para escutar. Sabemos da importância dela, temos algumas obras, mas ser de perto o histórico, não é, do processo todo e ter uma ideia de quem ela é para nós, porque ela está viva aí para a gente, nunca. Foi muito importante por conta dessa ideia de entender onde nós estamos nessa linha de tempo e, ao mesmo tempo, pedir a Go também, pedir licença para quem chegou antes de nós, para quem já vem desenvolvendo trabalho nessa área, não é? Perguntar mesmo quais são os caminhos das pedras, por onde é que a gente segue para conseguir chegar de uma forma mais segura. Então, primeiro de tudo isso. Segundo, dizer a vocês que eu estou aqui com uma lista de perguntas, mas eu sou professora e eu vejo a Edil sempre, então posso perguntar a ela em qualquer momento. E aí a prioridade para mim agora são vocês. Então, eu queria que vocês ficassem bem à vontade, abrissem o microfone, quem for fazer uma pergunta, se identificasse, né, dissesse sua instituição e lançasse questionamento para a professora Edil, e lá para as tantas eu vou me inserindo aí também. Fiquem à vontade. Sou todo ouvidos. Eu quero ouvir os estudantes. Enquanto eles vão perdendo, eu vou... Liberou aí o microfone? Pode botar no chat também, se forem mais tímidos, né? Eu estou aqui com o chat aberto. Tá, eu vou aproveitar, eu vou fazendo uma pergunta, enquanto vocês vão se enchendo de coragem aí para ir perguntando também, para ir surgindo outras perguntas a partir dessas, né? Você falou da transcrição, que que geralmente vocês faziam numa dupla, uma fazia, a outra revisava, e aí eu queria saber se essa transcrição, você aconselha que a gente faça logo, ou a gente pode ir juntando as gravações e depois parar numa segunda fase só para transcrever. Ou se teu conselho é que a gente transcreva logo, ou, enfim, queria ouvir um pouco sobre isso. Eu sempre preferia, quando é possível, sempre, o mais rápido possível, você fazer a transcrição, porque a memória da performance do narrador vai estar mais fresca na sua cabeça. Isso vai lhe ajudar muito. Porque às vezes vai acontecer de você ter um texto que não está com a qualidade técnica tão boa, ou que o narrador se atrapalhou em algumas coisas, que na hora da performance você entende tudo, que a presença do corpo é extremamente importante na narrativa. Mas quando você ouve só a fita, eu não sei como é que vocês estão fazendo, se vocês estão gravando em vídeo ou se vocês estão gravando só em áudio. Mesmo quando eu gravo em vídeo, eu acho necessário gravar também em áudio. Porque para fazer a transcrição, é melhor você transcrever só o que está em áudio, porque o vídeo muitas vezes lhe atrapalha, lhe desvia a sua atenção, quando você está ouvindo e vendo. Quando você quer transcrever com mais tranquilidade, eu achei melhor transcrever só aquele arquivo de áudio. Se tiver dúvida, talvez voltar ao vídeo. Então, eu prefiro transcrever logo em seguida. Mas, assim, como a gente estava com aquela coisa, na UFBA, por exemplo, a gente tinha, Doralice fazia um cronograma que envolvia a pesquisa de campo e a transcrição, quase que ao mesmo tempo. Só que transcrição demora muito tempo para você fazer. E a gente ia nos finais de semana para campo, em geral era em final de semana. E a gente recolhia muitos dados. Então, não dava conta de fazer a transcrição de imediato, porque sempre tinha outras atividades que a gente fazia, todo mundo era estudante, ou da pós-graduação, da graduação. Então, muita coisa ficou. No início da pesquisa mesmo, eu era a única que transcrevia. Então, tinha muita coisa para transcrever, então não dava conta. O que a gente colhia em um final de semana, levava 2 meses para dar conta da transcrição. Então, se vocês têm uma equipe, uma organização que lhe permita fazer a pesquisa de campo, dar uma paradinha e fazer a transcrição em seguida, eu acho que seria o melhor. Até porque, se você tiver a oportunidade de voltar a campo para admirir alguma dúvida que tenha, ou até pedir, se for o caso, para o narrador recontar uma história, porque aquela versão não ficou boa, tudo isso pode acontecer. Mas é melhor que você trabalhe dessa forma. Faz uma pesquisa e, em seguida, tenta, pelo menos, uma primeira transcrição. Que a transcrição a gente pode retomar depois, fazer uma revisão a cada vez que você ouve
o áudio, você vai descobrindo detalhes que, às vezes, na primeira audição, você não consegue descobrir. Tem uma coisa também que eu acho importante, a gente, às vezes, tinha dificuldade num gravador, aí botava em outro gravador, já melhorava. Também, nunca fazer transcrição, nunca ficar mais de 2 horas com uma fita, porque contamina o seu ouvido. Então, você tem que fazer a transcrição aos poucos, dar um intervalo, descansar o ouvido, porque daqui a pouco você está transcrevendo coisas que nem existem, né? Então, tem esse tempo também, respeitar esse limite também, do limite do ouvido. E outra coisa, gente, não é um negócio de dizer que esses programas de áudio, de transcrição para áudio, não adianta. Transcreve tudo errado, eles estão programados para a linguagem formal, padrão, não adianta, eu já tentei, dá muito mais trabalho, então confio mais no meu ouvido do que em qualquer programa desses aí, para transcrição. Tem uma pergunta no chat, posso ler? Tem, pode. Abraão está perguntando qual é a maior dificuldade na pesquisa de campo, além do tempo destinado à pesquisa? É o encontro dos narradores, o registro, a descrição ou a análise? A maior dificuldade? Bom, isso varia muito. Para mim, nunca tive muita dificuldade nesse encontro com os narradores. Para mim, essa é a melhor parte, né? O registro pode ter alguma dificuldade, dependendo das condições técnicas que você tenha. A gente, muitas vezes, não tem o domínio sobre o espaço físico onde está sendo feita a pesquisa. Então, eu já gravei na rua, já gravei em meio de festa, já gravei em lugares que tem muito ruído. Na casa da pessoa, as pessoas chegam, estão no interior, então, as pessoas chegam falando alto, pedindo licença, dando risada, e entrava isso tudo na gravação, que às vezes atrapalhava. Mas eu tomo tudo isso como dado de pesquisa, né? Tudo isso é dado de pesquisa. O registro, ele é mais bem feito se você, naturalmente, se você tem um bom equipamento, você tem condição de fazer um registro melhor. Mas um bom equipamento só não lhe garante nada, não lhe garante que a pesquisa seja bem feita. O que realmente eu acho que facilita é você ter paciência e saber estabelecer um vínculo com o seu narrador, com o sujeito que você está entrevistando. Se você consegue estabelecer um vínculo, porque muitas vezes, quando eu trabalho com narrativas, o sujeito não está sozinho, existe uma audiência que está com ele, né? Tem outras pessoas que estão presentes na sala, no lugar, que podem, inclusive, participar da narrativa, né? Então, esse registro, às vezes, também sai um pouco confuso por conta dessas outras pessoas que interferem, ou rindo, ou perguntando, ou tem aqueles que dizem mentira, não é assim a história, ou tem aqueles que dizem sempre, eu também sei contar, mas eu conto diferente. Então, tudo isso são dados de pesquisa que, a princípio, vai lhe dar mais trabalho, não quero dizer que atrapalha, mas vai lhe dar mais trabalho na sua transcrição, no estabelecimento do texto. Mas transcrição é imprescindível, né? Transcrição a gente não pode deixar de fazer. A gente não vai trabalhar com texto oral ou o vídeo somente. Então, é necessário fazer. Até para você ter acesso mais fácil ao texto, você tem que transcrever. Então, a parte de transcrição eu acho muito mais complexa, porque demanda mais tempo, demanda todo um conhecimento também de uma chave de transcrição que vocês têm que elaborar. Não existe uma chave de transcrição única, né? A professora Rosário, inclusive eu trouxe aqui um material, que foi o primeiro texto que ela publicou. Esse foi a revista Estudos, número 14. Eu estou mostrando essas revistas porque é de 92, o primeiro texto que ela publicou sobre transcrição dos contos. Ela estava trabalhando com o nosso material, o material que havia sido recolhido. Então, ela disse, a gente vai ter que elaborar uma chave de transcrição para ter um norteamento de como fazer. Então, ela publicou um capítulo dessa revista chamado Um Velho Tema em Debate. Está sempre na minha bibliografia esse texto. Isenção e fidelidade na transcrição grafemática de textos orais. Em que ela defende que a gente só pode fazer uma boa transcrição desses textos orais se a gente se desnudar dos preconceitos linguísticos. Eu acho que é exatamente isso que falta na maior parte das transições que tentam adaptar os textos. Então, por que você vai colocar, por exemplo, marcar os infinitivos verbais com acento agudo, né? Falar com acento agudo. Não bota, porque o R final já caiu na maior parte do Brasil, né? Só no sul que ainda se fala o R, né? A gente não fala mais o R final, está caindo. Então, por que você vai marcar isso na fala dos nossos narradores, se a gente mesmo não fala mais?
Então, ela vai discutindo isso o tempo inteiro, né? A transcrição, ela tem que ter essas marcas da oralidade e tem que ter essa isenção, ela chama de isenção dos preconceitos. Edil, ainda tem uma pergunta da Tem um bocado de coisa que eu não estou acompanhando do chat, não. Vocês aí fazem... Eu estou controlando aqui. Tem uma outra pergunta do Abraão, que ainda é sobre transcrição. Ele pergunta escrever aspectos da performance, como gestos e musicalidades. Se você encaixa aí, não é? Como é que se é possível transcrever, enfim. Possível é. Inclusive tem um texto do Roberto Benjamin, que é professor da Universidade Federal Rural do Pernambuco, é o cara que é da área da comunicação, ele já faleceu também. O Benjamin era um grande parceiro do Braulio do Nascimento, inclusive foi o que organizou esse livro de Pernambuco, né, dos contos populares. Ele fez todo um trabalho sobre essa coisa de como representar os gestos. Eu não represento não, porque eu acho que fica muito carregado o texto. Então tem coisas que não dá para você transcrever. Você tem que partir do princípio que você nunca vai, na sua transcrição, representar o que é a performance. Você faz um pálido retrato do que foi a narrativa. Então, a gente faz o quê? Deixa o máximo que a gente pode as marcas da oralidade, dessa forma que eu estou dizendo, sem marcar preconceituosamente. E, quando há um gesto muito, que eu diria, como é que a gente pode dizer? Significativo, né? Um gesto que, por exemplo, um gesto que substitui uma palavra. Aí você pode, por exemplo, a gente tem uma forma de representar palmas, né? É um gesto que, muitas vezes, as palmas, quando o cara fala, por exemplo, assim, esse passarinho aqui estão invadindo minha casa. O cara fala assim, a onça deu no pé, mas ela não falou que a onça deu no pé. Ela fez a onça, né? Saiu. A ideia é essa. A palma aí é um gesto, que é um verbo, né? Então, aí você não pode deixar de representar isso. Como é que você vai representar? A gente coloca entre colchetes, palma. Pelo contexto, dá para você entender o que foi que o narrador disse, o que ele quis dizer, qual o sentido daquela frase, né? Pelo contexto. Da mesma maneira, a gente coloca entre colchetes, choro, riso, né? Gritos. Pode acontecer. As onomatopeias são bem difíceis. A Rosário passou um bom tempo estudando só como representar as onomatopeias. Porque muitas vezes as onomatopeias são verbos. A gente, por exemplo, a onça, a história da onça aí do coelho, que a onça comeu os filhotes lá do... Não, a onça e o bode, que a onça comeu os filhotes da cabra. A onça, lepo, 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 lepo. Né? O lepo, lepo, lepo é o comeu, 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 comeu. Ela não fala comeu, comeu, comeu. Então, tem o gesto e tem a onomatopeia. Você representa isso como? A gente coloca o lepo, 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 lepo e uma nota de pé de página explicando, que aí você tem que explicar mesmo o gesto que é feito, né, do comer. Então, a gente, onde pode colocar nota de pé de página, com cuidado também para não carregar muito texto, com nota, com sinais gráficos, a gente não usa sinais gráficos diferentes nenhum. O Roberto Benjamin, na hora que ele foi representar o tal do gestual, ele criou uma série de sinais, para dizer, por exemplo, levantou a mão, abaixou, não sei o quê. A gente evita usar isso, porque isso dificulta a leitura do texto. Então, a gente tem que facilitar também que o leitor compreenda. Então, na hora que eu vou adaptar um texto para publicação, eu vou tirar tudo isso. Eu posso colocar uma série de notas ou uma série de informações no texto transcrito para o meu arquivo, porque aqueles são todos dados de pesquisa importantes. Na hora de publicar, na introdução, inclusive, de todos os livros que eu mostrei para vocês, né? Todos os livros trazem introdução, a gente vai falar dessa chave de transcrição. A gente vai informar. Olha, a gente tenta se aproximar o máximo que pode na oralidade. É impossível representar tudo. A gente vai aproximar o máximo que pode e vamos fazer isso. Vamos limpar o texto dessas imperfeições não diria imperfeições, mas esses traços que atrapalham, que são ruídos na compreensão do texto. Então, a gente tem que ter bom senso, eu acho. A nossa transcrição para arquivo é uma, a transcrição para publicação, como essas, que são publicações voltadas para pesquisadores, né? É um outro tipo de transcrição, e uma transcrição como essa, que é para crianças em idade escolar, é uma adaptação.
Então, a gente tem que ter bom senso para saber, depende do público que você usa, a que se destina, que tipo de transcrição você vai fazer, né? Então, claro que cada grupo, porque também cada material, eu acho que você tem que partir do texto, do material que você tem, é que pode lhe dizer, né, como é que eu devo transcrever isso ou não. A gente tem umas histórias que a gente não conseguia transcrever. Tem uma tal da história, você deve conhecer, nessa região de Caetité tem ela, que é a história do peido. O narrador o tempo inteiro usa, Gama Cascudo registra esse conto, usa a onomatopeia para dizer do peido, né? Para mostrar que o personagem tem uma crise, né, de flatulência e fica peidando. Então ele fala uma frase e um peido. Como é que você vai transcrever isso? Você vai ter que usar, tentar adequar essa onomatopeia e colocar no início do conto, acho que isso nem entrou na coletânea, porque não tinha como, mas colocar no início do conto uma nota dizendo do que se trata. E se for para publicar, você tem que fazer uma recriação mesmo do texto, não tem como você publicar, senão ninguém vai entender nada. Porque uma coisa é o sujeito estar narrando e fazendo o gesto, teatralizando. Outra coisa é quando você traz isso para a letra fria e tenta representar. Edil, tem outra pergunta. Tem a Anne Santos está perguntando aqui, ó. Me identifiquei bastante com o início de sua trajetória. Atualmente estou com 19 anos de idade e ainda vejo a pesquisa de campo como um grande desafio. Aí é uma pergunta para Edil lá de trás, viu? Para Edil, menina entrando na UFBA. Como você se preparava inicialmente e como organizava seu repertório? Porque eles já entenderam que para conseguir tirar a história do outro, geralmente a gente conta uma. A gente precisa ter um repertório para poder provocar o outro para contar. Então, como você se preparava inicialmente e como organizava seu repertório para adentrar na coleta de contos tradicionais? Lindinha, Anne. Dora usava um truque, ótima pergunta. Dora usava um truque que era começar com adivinhas, com as perguntas. Era uma espécie, ela chamava de aquecimento, né? Ganhar a confiança do narrador, envolvê-lo afetivamente com as histórias. Aí ela começava a fazer perguntas do que é o que é, não sei o quê, e eles, normalmente, eles gostavam de desafiar. O bacana das perguntas é que o sujeito, o narrador, ele toma consciência do quanto ele sabe, nós não. Porque uma primeira coisa que a gente sempre se debatia com esse dilema, quando eu dizia que eu queria aprender as histórias da oralidade, eles sempre falavam assim, vocês são professores, porque vocês conhecem todas as histórias, estão tudo nos livros. Eu falei, não, mas as histórias que eu quero não estão em livros, né? Eu quero as histórias que as pessoas contam. E aí eu sempre dizia, eu gosto de história de reis, de rainha, de príncipes, de princesas, são os contos de encantamento, mas não falava de contos de encantamento, que ele não ia entender dessa maneira. Então, ou então, caso de lobisomem, caipora, a Dora sempre perguntava, aqui nesse lugar tem caipora? Você já viu alguma caipora? Coisas assim. Então, a gente ia entrando um pouco no universo dos narradores para provocá-los. E, às vezes, a gente tinha que contar mesmo. Eu não era muito de contar, não. Eu era mais de ficar nessa provocação, né? Que já tinha ouvido tal história, assim, se ela sabia ou não. Então, você tem que valorizar esse saber que o outro traz. Se você não valorizar esse saber, ele vai sempre achar que ele não sabe e você que sabe mais, né? E uma das coisas que a gente fazia quando chegava nas prefeituras, nas secretarias de educação, de cultura, nas cidades do interior, normalmente não tem secretaria de cultura. Tem Secretaria de Educação, ou Educação e Cultura. Hoje algumas já tem educação, já tem cultura e turismo, mas naquela época não tinha. Mas depois das conferências de cultura, algumas cidades desmembraram, né, de cultura e de educação. E aí, os secretários de educação, eles normalmente achavam que a gente queria conversar com os intelectuais. Aí mandava a gente conversar com um professor da cidade, né, que tinha um vasto conhecimento da cultura local, tudo mais, e a gente não perdia tempo. Então, a gente parou de fazer isso e vamos embora para as feiras. Vamos embora conversar com os feirantes, com o pessoal que está na rua, né, com as rezadeiras, com as pessoas realmente das comunidades que poderiam, de alguma maneira, nos dizer alguma coisa, ou narrar, ou indicar quem narre. Então, o meu repertório de histórias, ele era muito limitado. Eu conhecia algumas histórias de encantamento, algumas histórias de assombração, que era o que eu via quando era criança. Então, normalmente, quando eu chegava
para perguntar das histórias, eu sempre falava de uma forma muito genérica, histórias de reis, de príncipes, de rainhas. E funcionava, né? Porque dificilmente o cara não vai associar as histórias de reis, de príncipes e de rainha aos contos de encantamento. Não sei se respondia. Foi Abraão que perguntou isso? Não, foi Anne, mas acredito que sim. Anne, se ficar alguma dúvida, você levanta. Eu vou fazer a pergunta de Ronaldo agora. Ronaldo Porto está perguntando, posteriormente, todo esse repertório coletado pela professora Doralice Alcoforado, por você, Dio, e pelos colegas da pesquisa, né, desde a iniciação científica, serviu como base de pesquisa também para a grande área de linguística, ou só serviu para a literatura? Então, a gente tem, inclusive, colegas da área de linguística que sim pesquisaram e pesquisam, né, a questão dos dialetos, do uso de algumas palavras especificamente. Tem uma colega lá de Alagoinhas, Elisângela, que ela vem trabalhando com verbos, com metáforas. Ela também trabalhou com acervo, uma parte do nosso acervo, ela é bolsista de iniciação científica dela. Então, há material amplo que pode ser estudado por pessoas de outras áreas, não só da linguística, mas eu acredito que outras áreas de pesquisa também, né? Por exemplo, as rezas que são recolhidas por nós nas nossas pesquisas, a gente recolhe tudo, né? Se você entrevista uma rezadeira, tem rezas, espinhela caída, olhado, várias coisas, né? Eu acho que alguém da área de saúde pode se interessar por esse material também, porque é uma forma também de estudar essas relações de saúde em comunidades tradicionais, né? Inclusive tem estudos muito interessantes sobre isso, né? Como é que os poderes públicos vão ingressar nas comunidades sem conhecer a cultura local dessas comunidades, em que as pessoas acreditam ainda muito mais nas ervas, nas benzedeiras, do que nos médicos. Então, é uma outra fonte de pesquisa para outra área. E a gente vai encontrar também na filosofia, na sociologia, né? Pesquisas. Inclusive, os folcloristas, a maior parte deles não era nem da área de letras, né? São de áreas bem diversas, né? O Antônio Viana mesmo era médico, o nosso primeiro presidente da Comissão Baiana de Folclore. Então, eu acredito que seja um material que pode ser, sim, acessado e pesquisado por muitos outros profissionais, de muitas outras áreas. Ele até deve, né? Tá, vou puxar outra coisa aqui enquanto posso os fazer uma meninos botam mais pergunta? perguntas. Pode. Marlete. Não. Oi, Vai, Edil, Marlete. boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Já aconteceu de você estar no meio da pesquisa, estar no meio da coleta, e chegar em uma determinada história, o caos, o conto, alguma coisa do tipo, e a pessoa não querer contar, porque ela diz que é algo secreto, oculto, tipo em comunidades quilombolas ou indígenas. Alguém fala assim, olha, eu conheço uma história que fala sobre tal coisa, mas eu não posso contar porque é proibido. Porque aqui na comunidade a gente não pode, as pessoas de fora, as pessoas que não são da comunidade não podem saber, não podem ter conhecimento dessa história. Já aconteceu? Muitas vezes. Isso como eu digo, tudo é dado de pesquisa, isso é um dado de pesquisa importante, aquilo que é silenciado, aquilo que é interditado. Nas comunidades de terreiro, sempre acontecia isso. Agora, o que o pesquisador tem que fazer? Né? Ele tem que saber, primeiro, respeitar esse silêncio. Você não vai invadir a vida de ninguém, né? Você não vai dizer para as pessoas, assim, você tem que contar para mim porque minha pesquisa é importante. Né? A sua pesquisa é importante para você. Para eles não é importante coisa nenhuma. Eles não estão nem aí para a sua pesquisa. Eles têm todo o direito de dizer que não querem narrar, mesmo que seja uma coisa básica que talvez nem seja interditado, mas eles não querem falar, não falam. Então, muitas das narrativas, inclusive porque eu trabalhei em comunidade de terreiro muito tempo, né? Essa pesquisa que a gente fez ao longo de 86, 96, 97, com comunidade de terreiro na região de Alagoinhas, né? A gente sempre, eu não sou iniciada, ninguém da pesquisa, ninguém do grupo de pesquisa era. A gente sempre procurou manter o máximo de respeito possível, né? Até porque na nossa ignorância, a gente, sem querer, muitas vezes, a gente desrespeita. Se chegar, por exemplo, no quarto de santo, as pessoas, com muita boa vontade, lhe dão acesso àquele lugar, que é um lugar sagrado. E você está lá, o atabaque está
coberto. Você pedir para ele descobrir é um desrespeito, né? E já aconteceu, por ingenuidade, por desinformação, né? Eu quero fotografar, posso? Não, não pode, né? Assim, até a sua pergunta pode ser ofensiva, às vezes, né? Então, saber como perguntar, saber como agir nessas coisas. Então, se a pessoa diz... Inclusive, nas rezas, as rezadeiras são muito cuidadosas nesse sentido. Eu acho um dos textos mais difíceis da gente coletar são as rezas, porque ninguém reza à toa, né? Eu chego na pessoa e digo assim, eu quero que a senhora me fale uma reza de olhado. Ela vai me perguntar, você está com olhado? Você quer que eu reze você? Porque ela não vai dizer uma reza de olhado à toa, né? Ela vai rezar alguém que esteja precisando, naquele momento, daquela interdição, né? Ela vai fazer um ritual, é um ritual que é sagrado. Então, claro que ela pode dizer não, né? E você tem que respeitar esse não. Às vezes você tem que voltar depois, às vezes você tem que ir até um certo limite. Você pode tentar negociar isso, né? Eu mesmo já fui rezada de olhado, e muitas vezes, né? Porque eu queria, outras pessoas da pesquisa que estavam comigo, pedir para a pessoa rezar para a gente poder gravar, né? Ou não necessariamente que fosse lá para isso, né? Mas a gente fez digamos, usou desse subterfúgio para conseguir que a pessoa cedesse, digamos assim. Mas é possível fazer certas coisas, e outras coisas também são possíveis de fazer, mas que a gente não deve fazer. Por isso é que as pesquisas de vocês têm que passar pelo comitê de ética, né? Vocês têm que mandar o termo de consentimento livre esclarecido para ser analisado. Agora, em tempo de pandemia, eu nem sei como é que isso está funcionando, porque a gente trabalha com idosos, né? Como é que você vai invadir a casa das pessoas, né? Eu disse para os meus alunos do mestrado todo, que estão começando agora, todos doidos para fazer pesquisa de campo. Falei, ninguém vai fazer pesquisa de campo, não. Se puder, a depender, a partir do ano que vem, se não forem com idosos, se for uma coisa que possa ser mais distanciado, aí até que vai, mas vamos botar o pé, desvirar o pé do acelerador e pensar em outras alternativas para fazer. Porque fazer pesquisa de campo com a comunidade de idosos numa época como essa seria uma irresponsabilidade. Né? A gente fica falando tanto, né, da má conduta, a gente não pode ser conivente com isso. Então, esses silêncios que você perguntou, essa negação, foi Marlete, né, que perguntou, essa negação do sujeito eu acho que um dado de pesquisa. Então, nunca se abater com as frustrações. As frustrações da pesquisa de campo vão acontecer. Sistematicamente acontece, né? Você, às vezes, tem tanta vontade de colher um determinado conto, uma determinada narrativa. Você vai a campo, passa o final de semana toda tentando, e a gente volta com a bagagem vazia, na sacola vazia. São todos dados de pesquisa, gente. Quando você não consegue fazer uma entrevista, ou a pessoa se nega, ou porque a pessoa não sabe o texto, isso é um dado de pesquisa. Então, não é para a gente ficar frustrado e levar isso como desânimo, né? Tem mais? Dil, tem uma pergunta da Niclésia Gama aqui no chat também. Lembrei das rezadeiras da minha infância, lá em Cipó. Geralmente as verdadeiras não compartilham suas rezas ou as repassam para alguém da família. Né? Geralmente as rezadeiras, é porque o editor do lá botou verdadeira. Geralmente as verdadeiras não compartilham suas rezas para alguém da família. Com das igrejas evangélicas, principalmente nas zonas rurais, esse conhecimento está sendo perdido. Como a professora Dil vê esse aspecto? Pronto. Esse trabalho que eu fiz no pós-doutorado, que eu revisitei essa comunidade de terreiro que eu tinha visitado inicialmente, justamente para avaliar isso. Em Alagoinhas, como todas as cidades do Brasil, principalmente as cidades do interior, há um avanço grande das igrejas evangélicas, com todo o respeito aos evangélicos. Mas um dos aspectos que lá na década de 90 a gente já percebia e que agora a gente vem percebendo com mais clareza, é que onde as igrejas evangélicas avançam, essas comunidades tradicionais, elas tendem a recuar. Ou seja, esses saberes tradicionais, como as rezas, ou muitas vezes as cantigas, eu já tive pessoas que se negaram a cantar os romances ou a contar as histórias, porque haviam se convertido, né, a alguma dessas igrejas aí, pentecostais, a maior parte delas. E aí dizia o seguinte, agora eu só canto para Jesus.
ou agora eu só vou contar histórias de verdade, essas histórias de mentira é coisa do mundo, não me interessa mais. Inclusive, eu já cheguei a entrevistar, quando eu estava pesquisando diretamente, isso foi em Pojuca, entrevistar pessoas de comunidade de terreiro, e aí eu cheguei na casa de um senhor que me disse, porque eu sempre procurava ver as filiações, muitas pessoas de comunidade de terreiro da região de Alagoinhas, de Pojuca, Itatu, fizeram o santo em Salvador e tem alguma relação com outras comunidades de terreiro da região. Então, eu tentei fazer essa cartografia. E aí eu perguntei, seu João, onde é que ele tinha, como é que ele tinha se iniciado? Era a primeira pergunta que eu fazia quando eu chegava na entrevista. E aí ele indicou uma pessoa que havia sido a referência para ele. Mas ele já me avisou, mas ela saiu do terreiro, e agora a filha dela é evangélica, ela está proibida de dar entrevista. Então, eu já sabia que aquilo ali ia ser um problema. Mas pesquisador não foge de problema, né? Então, eu fui atrás, porque eu sabia que eu queria registrar, inclusive, este problema. Inclusive, ele já tinha me dito, inclusive, ela pode não gostar, e não diga que fui eu que indiquei, porque ela vai ficar zangada. Já sabendo de tudo isso, você já vai preparado, né? E aí eu cheguei na casa da senhora. Gente, ela estava completamente louca, assim, enlouquecida mesmo. Ela só faltou me bater. Isso acontece também em pesquisa de campo, viu, gente? Você pensa que você vai ser sempre recebida com o braço aberto, não. Tem pessoas que não querem nem ver a cara de pesquisador. Então, assim, ela estava muito nervosa. Quando eu comecei a falar o que eu queria, ela usou, inclusive, palavras muito fortes, né, para dizer que aquilo ali era coisa que não fazia mais parte da vida dela. Mas, assim, pelo olhar, pelo gesto, pela palavra, eu achei que ela estava mesmo enlouquecida. E a filha que estava por trás daquilo tudo foi que veio, né, para cima para poder me pôr para fora. Me botaram para fora da casa dela, simplesmente, não queria realmente ver nada. Para mim, isso foi um choque, de certa maneira, assim, porque eu não gosto, né, eu sou uma pessoa muito pacífica, não gosto desses atritos, assim, mas foi um dado de pesquisa muito importante, né? Inclusive porque para a gente perceber exatamente isso que você está dizendo, esse silenciamento de algumas comunidades, em algumas comunidades tradicionais, desses saberes e desses mestres populares na cultura, por conta desse avanço, dessa proibição, né? O avanço dessas igrejas evangélicas e da proibição que existe, né? Porque se você é religioso, você é convertido, a maior parte das pessoas que eu entrevistei nas comunidades de terreiro diziam que eram católicas ou espíritas. Ou seja, transitavam pelo candomblé, pelo espiritismo, pelo catolicismo, sem nenhum problema. Mas o evangélico, ele tem uma tendência a negar todo outro, né? Tudo que não é evangélico. Então, tudo que é relacionado a essa parte tradicional, que eles dizem que são coisas do mundo, termina sendo relacionado, demonizado, né? A verdade é essa. Então, a gente tem que lidar com muito cuidado com essas coisas, né? Então, mesmo nas comunidades, tem uma pergunta da Ana Rita que é interessante, mesmo nas comunidades de terreiro, o fato de eu não ser iniciada, claro que me dava, me dificultava em algumas coisas, porque as pessoas vão dizer, não, eu não posso contar isso. Inclusive, eu tenho uma narrativa que está no meu livro do Ensaio de Malandragem e Preguiça, que é da Caipora, que é de uma pessoa, de uma comunidade de terreiro daqui de Salvador. É uma narrativa extremamente interessante, porque então, ela estava lá conosco em Boa União, que é a zona rural de Alagoinhas, ela tinha de visitar a mãe. E eles estavam contando as histórias de caipora. E a mãe dela dizia que xingava a caipora, que não gostava da caipora, que a caipora era isso, era aquilo. E ela associava a caipora com os caboclos da mata, com os protetores da mata. Então, ela dizia que era um ser protetor, que não era para ser xingado, que não era para ser maltratado, que a caipora maltratava quem a maltratava. E aí, o tempo todo, a mãe começou a falar mal da caipora, que não gostava, que não sei o quê, e ela dizia assim, meu Deus, será que eu posso contar? Ela se perguntava o tempo todo se o que ela ia falar era permitido ou não, porque ela estava doida para contar, mas ela era filha de santo, né? Vivia meio que preocupada se ia falar demais ou não. Então ela ficava o tempo todo se perguntando, será que eu conto, será que eu não conto? Mas com vontade de contar. E quando os outros começaram a falar mal da caipora, ela se viu assim, quase que forçada a falar. Então, se havia alguma coisa de interdito ali, houve outras forças que a mobilizaram a narrar. Nas comunidades de terreiro acontecia a mesma coisa. Eu perguntava de uma forma muito mais genérica. As pessoas narravam aquilo que podiam narrar. E alguns diziam para mim, claramente, até aqui eu posso, mas não posso contar mais nada. Até aqui eu posso lhe mostrar,
Mais do que isso, não posso. Às vezes você pergunta coisas que ele dizia, você está querendo saber demais. Ou, até aí, eu posso lhe dizer até o que é, mas você não vai entender. Porque dentro da comunidade terreiro, vocês que têm trânsito nas comunidades terreiro sabem disso, perguntar não é a prática. A prática é viver, né? Vivenciar, é observar para aprender. Essas pessoas, como pesquisador que chega lá perguntando muito, eles não gostam, não. É o que eles chamam de fura-roncó, né? Aqueles caras que querem passar pelo processo de iniciação sem ser iniciado, saber dos segredos sem ter passado pelo processo, sem ter ido para a camarinha, etc. Então, claro que tem coisas que eles vão dizer, não posso. Mas se você se coloca numa postura, né? Você é isso. Você vai assinar o termo de consentimento se quiser. Se achar que não deve assinar e que eu não posso gravar, eu não gravo. Se quiser conversar só, a gente conversa. Se quiser, né, esmiuçar, detalhar, a gente faz. Então, tudo isso depende de uma postura, né? Quem foi mesmo que perguntou? Ana, foi? Tudo isso depende de uma postura do pesquisador. Foi a Ana Rita. Então, a postura do pesquisador de também ser muito franco. Eu nunca gravo nada sem autorização do entrevistado. Isso é uma postura minha. Eu sei que tem muita gente, inclusive o povo da linguística, que faz isso. Depois pede autorização. Né? Mas na minha pesquisa, como não me interessa dados linguísticos, né? Eu não sou pesquisadora da área da linguística, embora meu material, como vocês já sabem, pode servir para estudos linguísticos, mas não é o meu foco. Então, eu prefiro só gravar com autorização mesmo da pessoa. Esse negócio da reza de olhada, ou das rezas serem passadas de uma geração a outra, e, na verdade, o que é que acontece? O rezador sabe para quem vai passar, ele saber, para quem pode, para quem não pode. Eu conheço pessoas de uma mesma família em que o rezador não passou para ninguém próximo, foi passar para alguém de fora, porque achou que naquela família não havia ninguém com a capacidade, não é capacidade intelectual, não, é a capacidade mesmo de uma maturidade espiritual, de poder, porque é algo que demanda muita energia do sujeito, né? De poder fazer aquele trabalho. A Carla está dizendo aí no chat que a caipora é a melhor justificativa quando eu e meu marido nos perdemos numa mata próxima à casa de um amigo, nas proximidades de Nilo Peçanha. Meu marido tem um senso de direção muito bom. Foi a primeira vez que ele se perdeu. E uma moradora explicou. Foi a caipora. Explicou tudo, né? Muito bom. Edil, eu quero puxar uma questão. Você atuou em determinada sua fase, que uma das coisas, né, do trabalho, o material recolhido, é a fase de literatura comparada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que é fazer essa literatura comparada a partir da recolha desses contos? Especialmente para quem quer entrar no mestrado em literatura, né? Sim. Na verdade, foi uma espécie de subterfúgio que eu utilizei. Na época, o mestrado em letras da UFBA, ele estava sendo reformulado. Então, antes só existia a área da linguística e a área da literatura. Na turma que eu ingressei em 92, o mestrado estava passando por uma reavaliação do processo na CAPES, e eles reestruturaram as linhas de pesquisa. E uma das linhas de pesquisa era estudos literários, né? Já passou a ser não mais teoria da literatura, mas estudos literários, e uma das linhas de pesquisa é literatura comparada, que era onde eu me encaixava menos, não é dizer nem mais facilmente, menos desconfortavelmente era na literatura comparada, porque a gente não tinha naquela época ainda, essas discussões de estudos culturais começou um pouco depois, né, a gente não tinha muito o que fazer, né, naquela época, na teoria da literatura, e aí eu peguei a literatura comparada, e junto com a Rosário a gente conseguiu, porque a Doralice não podia me orientar, na época ela estava afastada para o doutorado dela, e aí quem foi me orientar foi justamente a Rosário. E aí eles vão ter que arrumar um jeito. A Rosário teve que se cadastrar no mestrado, porque ela não era professora do mestrado, porque ela também não tinha mestrado. Aliás, ela não tinha doutorado, ela só era mestra. Mas ela teve que se cadastrar no mestrado. E ela foi me orientar. E aí a gente fez o seguinte, vamos trabalhar comparativamente a tradição baiana com outros textos de outras tradições. E aí eu peguei os contos da Cinderela em Portugal, né? Eu peguei os textos galegos, que eu tinha alguma coisa, Portugal, Península Ibérica, no caso, europeu, eu coloquei tradição europeia. Aí peguei outras versões brasileiras da Cinderela, que aí eu tive acesso, não só ao que estava publicado, aí vem o Camara Cascudo, vem aqueles textos já estabelecidos, mas tive acesso, felizmente, né, eu já tinha
contato, através da Ampol, com vários pesquisadores, a gente já tinha uma rede de pesquisa que estava bem funcionando, então eu tive acesso a versões inéditas da Paraíba, do grupo da Paraíba, do grupo de estudo lá da Universidade Federal, que a professora Idelete e a professora Maria Inês Ayala também trabalharam durante muitos anos nessa pesquisa. Consegui versões do Rio Grande do Sul, consegui versões do norte do país, então eu peguei o que estava disponível, já com pesquisadores, que são muitas versões inéditas, inclusive, e aí tracei um estudo comparativo entre as versões da Bahia, as versões europeias, e as versões brasileiras de outros estados, e incluí, na minha comparação, a literatura infantil, as adaptações para a literatura infantil. E nesse movimento, eu consegui fazer uma dissertação que se enquadrava na área da literatura comparada, mas, claro que o meu interesse é trabalhar com as poéticas orais, né? Então, eu fui trazer a análise, naquela época, o que dava para fazer. Peguei Vladimir Prop, fiz estudo morfológico das narrativas que eu tinha, selecionei as 100 versões, como eu já falei, era um total de 123 na época, eu selecionei 100 versões, no livro está publicado apenas 20, né? Mas eu fiz a comparativa de 100 versões, fazendo a partir das sequências temáticas de Prop, o que é que ficava e o que é que se modificava. Então, o meu estudo comparativo foi detalhado nesse sentido, nas sequências temáticas, a partir das funções de Prop, em todas essas tradições, para mostrar o que é que na versão, o que é que nas tradições baianas, o que é que nas versões baianas se destacavam, né? E aí eu cheguei à versão que eu defendi como a variante baiana, que foi as versões do grupo do Caranguejinho Dourado, cujo ajudante mágico era o Caranguejinho Dourado, e que não tinha a vaquinha, que não tinha fada madrinha, etc. Então, meu estudo comparativo foi a partir dessas outras tradições, e as versões baianas como destaque. Maria Cláudia, você queria fazer uma pergunta. Sim, boa tarde. Primeiro quero parabenizar, né, e agradecer a professora Edil por essa fala tão instigante, né, porque você consegue instigar não só os estudantes que estão aqui, mas também a nós, né, professores, pesquisadores que estão iniciando esse processo nessa pesquisa no Cacimba. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito em relação a essa devolutiva. A devolutiva que eu digo assim, bom, eu sei que o processo, como você colocou aí, você tem muitas publicações, né? Eu vi aí muitas, você foi mostrando, e aí minha pergunta que momento a gente compartilha ou a gente chega até esses narradores, esses mestres e mestras da tradição e apresenta, né, publicado, né? Em que momento é isso que isso acontece? Que eu acho que aí você pode nos dizer como foi que aconteceu isso, que eu acho que é uma preocupação. A outra coisa, Edil, que eu gostei muito na sua fala, que diz, né, dessa sua preocupação, desse seu cuidado, dessa ética, muito, eu diria assim, com esse rigor, né, porque parece que uma pesquisa dessa não tem rigor, pelo contrário, o rigor eu quase assim, ele é bem denso, né, porque você tem uma preocupação do seu compromisso, você falou da postura do pesquisador, você falou dessa relação que se estabelece entre os termos, né, de esclarecimento, livre esclarecido, entre aquele que está pesquisando e aquele que vai ser o nosso sujeito, né, da pesquisa. E aí eu queria te ouvir quais são as negociações, quais são as autorizações que perpassam não só pelo que está posto no Conselho de Ética, mas que Edil, enquanto pesquisadora, enquanto mulher, enquanto baiana, enquanto uma pessoa que tem uma postura, que tem um compromisso e implicação com esse campo de pesquisa, porque parece que é algo inédito ainda para a gente, né, principalmente nesse campo da academia. Como é que você fez todas essas negociações? O que é que você pode nos dizer, né? Como é que você também, porque você já vai trazendo pistas para a gente aí, como é que foi essa autorização? Eu gostei muito quando você falou assim, o que é que a gente não deve fazer, Edil? Nunca, jamais, quando a gente chegar
seja no terreiro, seja na feira, seja na casa desse mestre ou dessa mestra, que jamais a gente pode fazer, porque que não está dito em livro nenhum, que não está dito em manual nenhum, não está dito em nenhum conselho de ética, é isso que eu queria te ouvir. O que a gente não deve fazer é achar que sabe mais do que os outros, né? Primeira coisa, você vai à pesquisa de campo é porque você não sabe, né? Você tem que dizer de alguma maneira para aquela pessoa que você vai entrevistar que o que ele sabe é muito importante, né? E só ele sabe. E da maneira com que ele pode lhe contar também é única. Então não adianta dizer assim, você conhece nos livros. Eu conheço um bocado de coisa, conheço um bocado de livro, mas nenhum livro me dá aquele saber, né? Você tem que ter essa dimensão. E não tem a ver com humildade, não. Alguém falou isso no curso de extensão, que é uma coisa de humildade. Eu acho que não é humildade, não. Eu até me acho uma pessoa muito arrogante, porque a academia, ela é muito arrogante, e a academia exige que a gente seja arrogante, para poder defender os nossos pontos de vista. Eu acho que tem uma coisa na academia que tem uma arrogância boa, que eu acho que é isso que nos leva a defender nossos pontos de vista, e tem uma arrogância que é negativa, que é aquela que é de achar que você que sabe, o outro não. Né? Então, quando você vai a campo, você tem que se desnudar também dessa postura do acadêmico, né? Porque se você está atrás dos saberes populares, também, tampouco você não vai ser igual a eles nunca, não vai querer fingir que você é a pessoa do povo que está lá, que não sabe, né, tal. A Dorinha até conseguia fazer isso, porque ela era uma pessoa que vinha da zona rural, que estava na infância dela, ela conviveu com esses narradores, né? Era uma coisa muito mais natural nela do que em mim, que sou mais urbana. Mas, enfim, eu acho que a falsidade não vai levar a nada, né? Essa coisa de você essa impostura de um pesquisador próximo do povo, não é por aí, não. Agora, sim, a questão da ética, em qualquer área, né, ela é necessária, né? E é para você deixar também para a universidade, para os alunos, para os estudantes, que você está acompanhado normalmente por estudante, o que é que ele não deve fazer. Né? A professora Maria Inês, por exemplo, tem um trabalho belíssimo, eu recomendo sempre. O meu sonho é chegar num projeto de acervo como o acervo do Maria Inês Ayala. O acervo dos Ayala está quase todo já digitalizado, está quase todo já disponível, tem muita coisa, inclusive da pesquisa de campo que ela já disponibilizou. Só acessar lá, Acervo Ayala, vocês vão encontrar muita coisa boa. Meu sonho é chegar naquele nível, dizer assim, no acervo está todo disponível. Só que tem uma coisa, a pessoa que vai acessar, ela tem que se identificar, e ao usar o material, ela tem que citar a fonte, porque, afinal de contas, aquilo ali é um acervo público, mas tem critérios também, né? Ela teve autorização daquelas pessoas para estar ali, os seus textos, as suas fotografias, né? As suas vidas estão ali. Você não está lidando com peças, você está lidando com sujeitos. Então, a primeira postura do pesquisador é saber disso, né? A dificuldade da pesquisa de campo é porque é uma relação humana. Você não está pegando um livro na biblioteca, lendo e fichando e tirando a informação dali. Você está trazendo a vida da pessoa. Eu já passei por situações, ainda muito jovem, que eu não sabia o que fazer. Porque a pessoa começou a cantar uma cantiga, um romance, não, foi uma cantiga mesmo. E ela lembrou das amigas que já tinham morrido e começou a chorar. O que você faz numa situação dessa, né? Eu chorei junto. Eu não tinha outra coisa para fazer, porque eu fiquei completamente desarmada, né? Claro, tem momentos que são de alegria, a maior parte são de alegria, mas você se vê nessa situação também de tristeza, né? Representar o choro numa transcrição é algo extremamente difícil, né? E aí, quando você fala, qual é a devolutiva que a gente pode dar para essas comunidades? É uma das falhas, eu acho que é uma das grandes falhas da nossa pesquisa, porque nem sempre o dinheiro dá para a gente ir a campo para fazer recolha e tal, nem sempre a gente tem dinheiro para voltar. Quando a gente tem que voltar, a gente já volta com nossa conta. Então, uma das coisas que a Doralice tentou fazer mais sistematicamente foi, a partir do momento que você tem a transcrição, ou que você tem a publicação, encaminhar esses livros para as comunidades, para as bibliotecas, para as secretarias de cultura que deram nossos apoios, para que as pessoas saibam, olha, isso aqui, por exemplo, é fruto, né, de um trabalho feito com a comunidade lá de Jacobina, que é preciso que a comunidade, inclusive, valorize isso aqui, né? Não é para mim,
Foi feito para vocês, para levar para as escolas de Jacobina, né? A gente leva para a comunidade quilombola um texto como esse, Os Contos de Dona Sônia. Dona Sônia é uma narradora da comunidade. Então, a dificuldade da gente de voltar é grande por causa disso, porque a gente não tem o tempo, porque a gente não tem o recurso. Então, eu acho que a parte mais falha na nossa pesquisa, sem dúvida, é essa. Né? Essa devolutiva, ela termina sendo muito limitada. E em muitos lugares a gente não conseguiu voltar. Muitos lugares, a maior parte dos lugares a gente não conseguiu voltar. Voltar pessoalmente para encontrar com os nossos narradores, às vezes são pessoas muito idosas, quando você consegue voltar, eles já se foram. Então, há muita falha nesse aspecto, né? Para a gente minimizar, o que a gente tem feito para minimizar nesses contatos é isso, a gente tem nas nossas fichas, a gente tem os endereços, tem as referências, onde a gente pode, né, devolver, a gente devolve, certo? Mas, sem dúvida, é muito falho. Você é professora da UNEB, Cláudia, né? Eu já fui, campus de Guanambi, mas eu sou UFES. Sou professora agora da UFES, mas já fui da UNEB, viu? Já fui da UNEB. Já fui da UNEB. Onde, de que é? Não, Guanambi, e fiquei um tempo também em Santo Antônio de Jesus. Muito pouco tempo lá. Mas eu fui também professora da UNEB. Minha co-irmã e minha primeira casa, que eu tenho muito orgulho. Que bom. Então, Dorina de Jiquié. Então, ela sempre falava, tinha que fazer a pesquisa em Jiquié. Sim, Luciane? Tem uma outra pergunta de Abraão aqui no chat, que nesse trabalho de literatura comparada, se compara o quê? A gente viu que você comparou versões, né? Mas aí ele completa. Se compara o conteúdo, as personagens ou o enredo, os elementos discursivos, né, similares das intenções por trás da narrativa, estes elementos são possíveis de serem objetos de estudos comparativos? Eu trabalhei com a temática, assim, com as sequências temáticas. Eu comparei as sequências temáticas básicas, e no Conto de Encantamento, a partir do trabalho de Dorinha, a gente chega a 5 sequências básicas, né? A partida do herói, as tarefas difíceis, a intervenção do ajudante mágico, o reconhecimento do herói e o final feliz. Então, são 5 sequências básicas na narrativa de Encantamento. Os contos da Cinderela, todos eles, sendo contos de encantamento, devem se enquadrar nessas 5 temáticas. Então, eu fiz, inclusive, cheguei a fazer gráficos na época, gráficos e tabelas, para comparar como é que cada uma dessas sequências estava representada nos contos, nas narrativas. Como havia narrativas mais fragmentadas, e eu não dispensei as narrativas fragmentadas. Por quê? Porque também isso é um dado de pesquisa importante. Aquilo que, quando o texto se fragmenta, aquilo que permanece são as sequências mais fortes. São as sequências mais visíveis mesmo, né? Aquilo que fica mais impregnado na tradição. Portanto, os fragmentos de narrativas são extremamente importantes. Ao contrário de você achar que pode descartá-los, pelo contrário, você traz para, na comparação, ver quais são as sequências mais fortes que permaneceram apesar da fragmentação, apesar do esquecimento da narrativa. Então, eu trabalhei mais do ponto de vista temático, mesmo a partir das sequências da narrativa, pegando cada uma das sequências nesse universo das versões. A metodologia foi essa, mas cada um pode encontrar a sua, né? Eu fiz tabelas e fiz a comparação a partir da sequência temática. Você pode tentar um outro caminho. Se a gente quiser ter acesso ao acervo da Doralice Coforado, ele está onde hoje, Edil? Está em biblioteca? Está na UFBA? Está no Instituto de Letras da UFBA. Aí você entra em contato com a professora Alvanita, que ela vai lhe dar um encaminhamento sobre isso. Está todo lá, fitas, inclusive, fitas cassete, fitas em vídeo, VHS, as transcrições. A maior parte das transcrições, inclusive, você vai encontrar lá com o meu nome, transcrito por Edil. A maior parte dos textos da narrativa, tudo foi o que eu transcrevi. Depois, a revisão das transcrições, a gente transcrevia à mão. Acho que a parte manuscrita a gente já jogou fora, mas a parte digitalizada está toda lá. Então, você pode entrar em contato com a Vanita, porque a Vanita ela vai lhe dizer qual é o melhor caminho para chegar ao acervo. Está todo lá. Está, inclusive, em bom estado, eu acredito. Eles têm até melhor condição de armazenamento do que nós temos. Alguém mais? A outra questão, antes da gente ir. Acho que todas as questões
que estavam no chat eu já respondi, eu acho, né? Todas as questões do chat você já respondeu. Mais alguma coisa? Tem um sonzinho chato aqui no meu microfone, é um cortador de grama, gente, bem aqui na minha janela. Mas eu vou acumulando, então, aqui, né, para o final da prosa, e agradecendo a Edil por estar aqui com a gente, e queria que a gente aproveitasse esses últimos minutinhos que você tem aqui conosco, e queria que você deixasse um recado para essa moçada que está começando a fazer pesquisa nessa área da recolha do conto de tradição. Queria que você deixasse aí um recado mesmo, uma mensagem para eles, para que a gente saísse daqui mais esperançoso, ainda mais nesse contexto de pandemia, hein, Edil, que a gente precisa tanto estar perto dos nossos velhos e não pode estar perto deles, porque tem que preservá-los. Então, queria te escutar e já ia agradecendo também pela sua presença aqui e tudo mais. Você não pode estar com eles, mas aí você pode aproveitar o tempo que não pode ir a campo e as questões do material, fazendo a revisão do que está feito, pegando os textos teóricos, porque a gente não vai fazer pesquisa de campo também sem ter leituras teóricas também. Ler sobre o que tem algumas publicações importantes, dar uma olhada no acervo da professora Marinês Ayala, dar uma olhada no acervo da professora Zerusa Pires Ferreira, ver com essas pessoas que são nossos mestres também, né? Como você diz, você tem sempre que percorrer e bater cabeça, percorrer o seu caminho, mas bater cabeça para esses mais velhos que nos antecederam. Então, tem uma trajetória dessas pessoas, nós estamos construindo a nossa, né? Vocês vão construindo, já começaram a construir de vocês. Todos os estudantes que eu espero, né, que estejam na graduação, na pós-graduação, que tenham vontade de pesquisar, coragem. O primeiro recado é esse, coragem. Não é fácil, não. Não é algo que o pessoal vai muito no oba-oba, achando que pesquisa de campo é festa, não é. Né? Você está acostumado com sua zona de conforto, com a sua sala de aula, com sua biblioteca. Você tem que estar disposto aos improvisos, às surpresas, porque você não tem domínio quando você sai da sua casa para ir a campo, você não tem domínio do que pode acontecer, né? Você tem que entrar no tempo do outro, na disponibilidade do outro, respeitar esse tempo também do outro, ter muita paciência, porque às vezes quando a gente não tem paciência numa entrevista, você põe tudo a perder. Eu já relatei, inclusive, algumas vezes sobre isso, né? Você vai com muita fã, com muita sede ao pote, e termina afastando a pessoa. Então, você tem que saber ouvir. Fazer pesquisa de campo, inicialmente, é esse movimento. O saber ouvir é tudo. E muitas vezes a gente não está acostumado a isso, né? Fazer esse exercício de audição, de afinar o ouvido também, e saber ler as pessoas, saber ler, inclusive, que aquele momento, aquele narrador pode ser um excelente narrador, mas que naquele momento ele não é, ele não está disposto, ele está, no seu estado de espírito, não está para narrar, ou ele está triste, ou ele está preocupado, ou ele está sem tempo. Então, tudo isso também a gente tem que ter esse cuidado, né? Lidar com pessoas nos exige, e o professor sabe disso, nos exige muito essa leitura do outro. Então, a pesquisa de campo, ela precisa também que se faça essa leitura do outro. E criar, quando você vai a campo, um ambiente mais amistoso, eu não vou dizer nem amoroso, mas o mais amistoso possível, para que as pessoas se sintam à vontade com você e que você fique à vontade também com as pessoas. Os primeiros textos, quando a gente grava, normalmente os textos não são os melhores. Quando a coisa vai começando a fluir, vai ficando mais interessante, o narrador vai se empolgando com a própria narrativa, com o seu interesse, com o interesse da plateia. Os outros textos que vêm depois são muito mais ricos. Então, essa paciência do esperar também, isso é muito importante. Você não pode forçar o tempo, que não é o seu tempo, é o tempo do outro sempre, né? Agora, sim, é um exercício que a gente não vai aprender do dia para a noite, também fiquem tranquilos, porque jovem normalmente é muito apressado, né? Jovem não tem essa paciência que a gente, quando passa dos 50, já relaxa. Então, é claro que cada um também tem seu estilo, e, como você diz, não tem manual nenhum, não tem manual de pesca de campo, assim, até tem,
né? Você pode pegar, por exemplo, o Manual de História Oral do Egon Meir, que dá umas dicas ótimas, mas é um outro tipo de pesquisa, a história oral, né? Ele está trabalhando com dados históricos, a gente está trabalhando com ficções, com literatura, com poesia, então a postura nossa tem que ser também de acordo. E assim, para mim, toda a experiência é válida, inclusive aquelas vezes que a gente sai sem gravar nada. Então, são esses dados de pesquisa, como eu estou dizendo. Então, claro que vocês vão fazer a pesquisa de vocês, né, e independente de ter ou não um sucesso inicial, imediato, vão ter sucesso sempre, né, a pesquisa vai ser sempre um sucesso, porque vai depender também desse amadurecimento de cada um. E eu fico muito feliz que tem estudantes que tenham essa vontade de pesquisar. As poéticas orais precisam, a gente precisa, inclusive, formar esses pesquisadores para dar continuidade a essas pesquisas. Porque a gente diz, por exemplo, o Câmara Cascudo publicou os contos tradicionais do Brasil lá na década de 50. Aí vem o Braulio Nascimento, pesquisadores como a Doralice, e em 2000 consegue publicar essa coleção de contos populares brasileiros. A gente já tem um elemento que você pode comparar aí o que foi feito lá na década de 50, ou na década de 30 com Silva Campos, os contos que permanecem e novos contos que foram recolhidos. O trabalho que vocês estão fazendo para o futuro vão entrar nessa trajetória, nessa linhagem aí. Pensa na importância disso, né? No conhecimento que se tem das nossas tradições ao longo desse tempo. Então, o trabalho de registro é muito importante. Nesse aspecto, vocês são o futuro, né? Coragem. Lindo. Que linda, minha querida, que linda. Obrigada, Dil, muito, muito. Você falou de duas professoras, do acervo de duas pessoas, da Jerusa Pires e da alguém Ayala. Maria Inês Ayala, que é professora da Federal da Paraíba. Maria Inês Ayala com Y. Ela publicou aquele livro, deixa eu ver se eu tenho aqui, Cultura Popular, é um clássico esse livro da Maria Inês. Ai. Esse aqui. Dá para ver? Cultura Popular, da série Princípios. Essa coleção Princípios da editora Ática. Acho que foi o primeiro livro sobre série Princípios, acho que ainda continua sendo editada, eu acho. E foi o primeiro livro sobre cultura popular que eu li. Ela é professora aposentada hoje, Marcos Ayala é o marido dela também, acho que Marcos continua nativa, Maria Inês se aposentou, mas eles estão trabalhando. Então, eles formaram esse grupo de pesquisa na Paraíba, e esse acervo é uma maravilha, porque tem muita coisa disponível. Que é assim, eu estou tomando como modelo que eu quero fazer isso com o nosso acervo, né, de Memórias e Tradições Orais da Bahia, para que a gente, depois que a gente saia da universidade, eu quero me aposentar logo, não quero ficar trabalhando até a compulsória, não sou dessas professoras que quer trabalhar até a compulsória, não. Assim que eu puder, dar lugar para os mais jovens, né? Precisa botar sangue novo nessa universidade. Então, eu quero deixar o acervo disponível para que todo mundo possa ler, não é coisa minha. Não vou trazer para casa, pegar as fitas e trazer para casa, né? Está tudo digitalizado, é para isso que serve a pesquisa, para compartilhar. Mas, gente, eu queria muito agradecer também a oportunidade de estar. Essa tarde foi ótima, assim. É bom quando a gente fala da pesquisa, porque a gente também se organiza, organiza a cabeça da gente como né, sistematiza, e aí me vem um bocado de ideia também para a gente continuar pesquisando. De repente tem um bocado de coisa para fazer ainda, a gente nem se deu conta. E conversando sobre isso, a gente vai sistematizando as ideias, é muito bom. Agradeço muito, viu, Luciane? Foi um prazer conhecer novos colegas. Desejo muita boa sorte. E aos estudantes também, essa felicidade de poder pesquisar. Nós é que agradecemos, meu amor. Nossas pesquisas são irmãs, a gente não vai soltar a mão, não. Por um bom tempo nós continuaremos caminhando juntas, mesmo que você aposente, a gente vai de vez em quando fazer esse movimento de novo, de pedir licença, de perguntar alguma coisa, de pedir uma ajuda para quem já trilhou esse caminho de uma forma tão bonita.